A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto com a gente, que a gente possa sentir o amor e a virtude de Deus, para mais um dia nós cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias nós lemos um capítulo, estudamos a palavra de Deus e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado. E tem nos fortificado muito, principalmente a nossa parte espiritual. Fazer o estudo da Bíblia tem aberto nossos olhos para a verdade da palavra de Deus. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 20. Mas antes de começarmos a leitura, se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de estudar a palavra de Deus, então se ajunte a nós, se inscreva no canal, ative a palavra todas, porque todo dia tem um vídeo novo. E assim você vai ser notificado quando o vídeo for postado. Deixa também seu gostei, deixa seus comentários e não se esquece de compartilhar a palavra de Deus com todos. E olha, chama as crianças também. É muito importante que a gente ensine a verdade a respeito de Cristo para as crianças. Elas são o nosso futuro. E é importante que essas crianças estejam alimentadas da verdadeira palavra do Senhor. Então vamos começar? No verso 1 diz: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Um adendo aqui para esse primeiro verso, porque descreve Seba como homem de Belial. Belial, o significado dessa palavra é sem uso, como se ele fosse um homem inútil, um homem qualquer, um homem sem serventia. Mas é justamente esse homem que se rebela contra o rei Davi quando Davi está voltando, né? Absalão foi morto, então Davi está voltando com a permissão dos anciões de Judá e de Israel, mas na chegada dele, mais uma vez, há uma revolta a esse homem agora que ele se acha com o direito de ser o novo rei de Israel. Então, no verso 2 vai dizer: E todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e passaram a seguir Seba. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. De todo Israel, somente Jerusalém permaneceu fiel ao rei Davi. A partir do verso 3, nós vamos voltar para a história daquelas 10 concubinas de Davi, que quando ele está saindo, deixando Jerusalém, fugindo de Absalão, ele deixa essas 10 concubinas cuidando do palácio. E essas mesmas mulheres são violentadas por Absalão diante de todo Israel à luz do dia. Uma prova que Absalão estava brigado com o pai dele, com o rei Davi, que ele agora estava no poder, então ele humilha, violenta essas mulheres. Então Davi toma essas mulheres, coloca todas elas numa única casa, ali ele supre todas as necessidades dela, dá para elas o que era necessário para elas viverem, porém elas ali foram encerradas, diz a palavra, e viveram como viúvas, sem ter mais contato com ninguém, nem Davi mais esteve com elas. E assim foi até o último dia de vida dessas mulheres. O que é muito triste na história dessas 10 concubinas é que primeiro elas eram concubinas, não eram esposas de Davi. Aí já mostra um pouco o valor que Davi deu a essas mulheres. Ainda passaram pela violência, pelo trauma, pela tristeza e a dor de serem violentadas. E pior, em público. Depois elas são encarceradas dentro de uma casa, como se elas fossem as criminosas e não as vítimas. Triste história e triste fim dessas 10 mulheres. A partir do verso 4, muda totalmente o enredo desse capítulo e volta-se para Seba. Davi chama a Amasa, aquele que ele colocou o general do seu exército, tirou Joabe e colocou a Amasa, que era o general do exército de Absalão. Chama ele e fala: junta todos os homens de Judá e daqui a 3 dias nós vamos sair à guerra contra Seba. Amasa vai
e não volta nos 3 dias. Passando esse período, então Davi chama Abiasai, irmão de Joabe, e fala para ele: prepare os homens, porque nós vamos atrás de Seba, não podemos perder ele de vista, não podemos dar tempo para que ele cada dia fique mais forte, e vamos à guerra. Ali eles se preparam e todos os homens saem para ir à guerra contra Seba e contra os homens de Israel. Vejam que aquela guerra civil ainda não terminou. Quando eles estavam a caminho, indo atrás de Seba, Amasa se encontra com Joabe. E ali, Joabe está com as vestes de guerra, vestido para a batalha e com a espada dele cingida na cintura. Amasa chega a ele, normalmente, e cumprimenta ele. Aqui não dá detalhes porque que Amasa não voltou nesses 3 dias, o que foi que aconteceu. Só vai falar do encontro de Amasa com Joabe. Quando eles estão indo se cumprimentar, Joabe pega a sua espada e finca a espada no meio do abdômen de Amasa. E aqui relata que quando ele tira a espada, as vísceras de Amasa saem do corpo dele e ele já cai morto. Cai morto e sangrando muito. E aqueles homens do exército, quando iam passando, eles iam parando ali. Então, um dos soldados grita para todo aquele batalhão: quem está com o rei Davi, então siga a Joabe. Os homens que eram de Judá já estavam seguindo Joabe, mas os homens de Israel, aqueles que estavam contra o rei Davi, muitos deles também passaram a seguir Joabe. E ali conta que os homens iam passando, iam parando, porque Amasa sangrava muito, estava com as vísceras dele tudo para fora. Então aquele mesmo soldado que grita, né, quem está com Davi que siga Joabe, pega Amasa e tira ele do meio do caminho e ali ele cobre Amasa. Um gesto de respeito e misericórdia, né? Porque realmente é muito triste a pessoa morrer e ainda ficar ali, né, servindo de espetáculo. Assim, eles continuam a jornada deles atrás de Seba. E Seba está escondido numa cidade chamada Abel de Bet-Maaca. Conta aqui que é uma cidade totalmente fortificada. E eles chegam ali nessa cidade e começam a bater no muro com a intenção de derrubar esse muro e invadir a cidade para que eles possam estar pegando Seba. A partir do verso 16 vai dizer o seguinte: então uma mulher sábia gritou de dentro dos muros da cidade: ouve, peço-vos que diga a Joabe, chega-te cá, para que eu fale com ele. Essas mulheres sábias, elas eram tidas como videntes, então o povo dava muito ouvido, dava atenção ao que essas mulheres falavam e elas eram muito respeitadas dentro das cidades. Essa mulher chamando Joabe, ele vai, né, ao encontro dela. Detalhe que ela está para dentro da cidade, Joabe está para fora da cidade. E aí ela pergunta: é Joabe? E ele responde: sim, sou eu. E ela pergunta: por que vocês vêm contra nós? Não sabem vocês que nós somos um povo fiel a Deus? De todo Israel, não há um povo mais fiel a nós do que nós. E ali ela vai falando das qualidades do povo daquela cidade e por que Joabe está tentando destruir a cidade deles. Ele fala: olha, não queremos nada com vocês, mas tem algo dentro da sua cidade que muito nos interessa e é por isso que nós queremos entrar na cidade. Queremos Seba, aquele que está se rebelando contra o rei Davi. Ela fala: se é Seba que vocês querem, Seba vocês terão. E no verso 22 diz: e a mulher na sua sabedoria entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao seu rei. Glórias a Deus. Vejam que o próprio povo da cidade mata a Seba, cortam a cabeça dele e lançam a cabeça dele pelo muro para o outro lado. Ali, Joabe pega a cabeça de Seba, um troféu para eles, não acontece a batalha, todo mundo volta feliz, volta embora para sua casa. E aqui diz que Joabe, ele voltou para Jerusalém, para o rei. Então, novamente,
ele toma a posição dele de comandante-general do exército. Se por acaso você não assistiu, não estudou junto com a gente o capítulo 3 de 2 de Samuel, eu vou deixar aqui no card para você. Por que estou sugerindo que você assista esse capítulo também? Nesse capítulo, Joabe mata da mesma forma o general do exército Abner, que era general do exército de Saul. Então, Joabe mata 2 generais do exército, 2 homens muito importantes, homens de guerra, homens de batalha, e ele chega das 2 vezes para cumprimentar e ele coloca a espada no meio do abdômen desses homens. 2 coisas. Primeiro, Joabe é um homem temperamental e não aceita traição. Ele havia julgado Abner como traidor e Amasa também como traidor. Então, ele volta, ali eles são vencedores e Davi, mais uma vez, vai estar reinando sobre todo Israel. A partir do verso 23, vai descrever quem são os homens aliados a Davi, quem são os homens que estão ali junto com ele para governar a Israel. Porque não se governa nada sozinho, né? Assim como a política, cada um tem seu cargo, suas funções. Então, aqui vai dizer assim: e Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, sobre aqueles homens subjugados que pagavam impostos. E Josafá, filho de Ailude, era o chanceler de Davi, e Seva era o escrivão, aquele que escrevia as escrituras, as cartas, a história toda. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. O oficial mor é como se fosse o ministro, aquele homem mais importante que estava ali junto com Davi para governar a todo Israel. Assim termina o capítulo 20. Muitas coisas aconteceram nesse capítulo. Que bom que o Senhor nos deu força e nos deu entendimento para estudarmos mais um dia a sua palavra. Então, nessa mesma comunhão, vamos agradecer a Deus por esse estudo e pedir a Deus que continue nos dando força e nos guardando para que todos os dias possamos fazer a leitura diária da Bíblia. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso Altíssimo Pai, mais um dia, Senhor, queremos te render toda a honra, glória e louvor, te agradecer, Pai, pelo mais um dia de vida, pelo perdão dos nossos muitos pecados e pela tua graça e misericórdia conosco. Pai amado, vamos te pedir que guarde os teus filhos nessa terra, Senhor, e coloque no coração deles o desejo, Pai, de melhor te servir, de estudar a tua palavra e se enriquecer espiritualmente, Pai. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê motivação e principalmente te pedimos, Pai, não se aparte de nós, mas segure firmemente a nossa mão, para que possamos trilhar, Pai, este caminho e no dia derradeiro possamos entrar na tua santa e bendita glória. Tudo o que te pedimos e te agradecemos é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.